Olá, bom dia! Qual o seu sonho para 2009 e como realizá-lo? O Bem Viver discute também. Como é difícil dizer não. Às vezes é um favor e você fica sem jeito de dizer que não. É melhor aprender para não ficar doente. As dicas agora. Alguém já pediu algo e você não teve coragem de dizer não? Saiba que não está sozinho. Muitos se encontram nesta situação e preferem dizer sim do que magoar o outro. Brinca aqui no tapete, aqui não pode. Brinca aqui. Desde cedo, a gente se acostuma a ouvir essa palavrinha. Eu acho que o crescimento da pessoa começa do primeiro não que ela ouve. Porque todo sim, 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 quando você diz não para uma pessoa, ela não aceita. Mas depois, quando a gente cresce, falar não parece muito complicado e às vezes muito sofrido. Eu penso que é muito difícil, porque sempre há a preocupação de magoar as pessoas, não é? Às vezes é um favor e você fica sem jeito de dizer que não. Mas às vezes o não é necessário, mesmo que o coração da gente fique apertado. Dependendo da situação, tem que falar não. Vanessa é bem rígida na educação do filho. Quando percebe que precisa, não abre mão do não. O não é um limite tanto, né? Para ele já aprender que nem tudo é da forma que ele quer e na hora que ele quer, né? A gente tem que impor o não e também dizer o porquê do não. O padrasto apoia. Eu acho que é fundamental a criança desde cedo ouvir um não, desde que esse não tenha justificativa. Caio tem 7 anos. O não nem sempre vem tão fácil, mas ele tenta entender. Eu peço pra minha mãe se eu posso brincar lá na rua, aí minha mãe fala não. Aí eu pergunto, por quê? Dependendo da situação, a gente fica muito doída, só que a gente tem que entender que isso é pro melhor da criança. Ele vai aprender que futuramente isso daí vai trazer benefício para ele. Se para a mãe é difícil falar não, também não é nada fácil ouvir um não. Como usar esta palavra no nosso dia a dia, seja no trabalho, com a família ou com os amigos? É difícil também, mas ajuda a gente a mudar, a crescer, né? Um não, às vezes, é o melhor presente que a gente ganha. Dizer sim sempre, seja na vida pessoal, no trabalho, chega um momento que não dá. E como saber a hora, o jeito certo de usar essa palavra que assusta desde cedo, mas que é necessária? Comigo a psicóloga Marcionila Rodrigues. Marcionila, o não desde cedo, até como a gente viu aí com a Vanessa e o filhinho dela, né? Ele nos ajuda? De que forma que o não age principalmente na nossa mente quando pequenos? O não, ele é organizador da mente. Ele organiza o sujeito para aprender a se proteger. Ele, em torno dos 2 anos de idade, a criança adquire esse conceito. É o primeiro conceito abstrato que a criança adquire. De tanto você falar não, mexer com a cabeça e fazer assim com o dedinho, quando ele vai fazer uma coisa que ele não deve porque pode acontecer alguma coisa inconveniente, ele aprende isso, ele assimila esse conceito e isso vai protegê-lo. Acontece que às vezes as pessoas não sabem colocar esse não adequadamente, ou às vezes falam o não, mas fazem coisas incompatíveis. Que a criança percebe. E isso é que dificulta a aquisição do não, porque os pais falam uma coisa e fazem outra. E então, aí... Esse não, então, vem como proteção e para que eu possa também aprender a lidar com ele quando alguém me diz não e até para que eu possa dizer não também para alguém sem ter essa preocupação de magoar. E até para dizer não para mim mesmo. Por exemplo, quando se eu estou obeso e eu tenho um prato, uma oferta de alimento muito grande na minha frente, eu sei que eu não devo comer aquilo, porque aquilo eu já não estou precisando mais daquilo. Eu estou dizendo não para aquele prato e estou dizendo não para o meu desejo exagerado, para a minha compulsão. Então, falar não para os outros é difícil, mas a gente precisa aprender primeiro a falar não para a gente mesmo. Né, para os desejos que devem ser negados. Nem todos os desejos que nós temos podem ser realizados.
E olha, muita gente não consegue dizer não, está preocupada com isso. E eu tenho aqui a Elaine Boaventura de Patos de Minas. E ela disse que não consegue, ela conversou comigo por telefone, disse que não consegue de jeito nenhum falar não. Às vezes as pessoas a maltratam, falam as coisas na cara dela, ela fica calada, sabe? Ela diz que às vezes tem dificuldade de se relacionar com a pessoa. O que você aconselha? Eu aconselho ela a repensar, inclusive, essas amizades. O problema é que, às vezes, a pessoa é muito mal acompanhada, Mônica. Não é só que ela não sabe dizer não, é que as pessoas que estão rodeando você, elas estão exagerando, elas estão invadindo a sua privacidade e não estão te respeitando. Então, você talvez tenha que escolher melhor o seu ambiente, as suas companhias, né? Para ter coragem de modificar o rumo dessa vida. Porque, de repente, a gente mal acompanhada sofre porque é acuado na situação. Então, é preciso fazer escolha de companhia, fazer escolha de amigo, fazer escolha de trabalho, não ter medo de trocar, né? Porque às vezes você não precisa estar naquela situação, não. Você acha que só tem aquilo, mas não é verdade. Não é verdade. De repente, se você mudar, você vai ter muito mais ganhos, né? E você precisa arriscar, ter coragem para isso. Coragem de magoar o outro, coragem, porque se o outro realmente gostar de você e te respeitar, ele vai saber que você precisa desse não. Você precisa desse espaço garantido, desse limite. Quer dizer, precisa entender, né? Os amigos verdadeiros vão aceitar ou não. Vão aceitar, né? Quem vão não entender aceita, que você naquele momento deve estar devendo aí para você alguma coisa. Com certeza. A Sirlene dos Santos também, assim, ela está muito preocupada. Ela mora no bairro São Jorge, em Uberlândia. E ela também tem dificuldade de falar não, justamente por esse receio de magoar as pessoas. E às vezes a gente é aquilo que você falou, né? Não tem receio, a gente não tem medo de nos magoar mesmo. E isso é muito preocupante. E ela quer saber como agir, porque ela sempre fica no prejuízo também. Tem que falar não e falar não e depois avaliar que ganho você teve com isso. Né? Você vai ver que você às vezes vai estar afastando gente inconveniente, gente que não te gosta de verdade, que não te respeita de verdade, gente que está se aproveitando da sua companhia. E até na questão de manipular também. Exatamente. Você. Tem gente que infelizmente, tem essa característica, né, Então, é problema de caráter, né? Acontece que o transtorno de conduta, que é um problema de caráter muito sério, onde as pessoas invadem as outras, essa patologia ela é muito mais frequente do que parece. A gente pensa que que essas características só aparecem nos grandes delinquentes, mas tem muitas pessoas em volta da gente com essas características e violentando a gente com essas coisas. E o sujeito tem que ter coragem de barrar isso, de se proteger. Você aprendeu isso com 2 anos, você sabe falar, coloque isso. E quando eu não digo não, eu posso trazer quais tipos de doença para mim? Doenças da alma, eu posso trazer, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma angústia sem fim? Com certeza. E quando eu falo, por exemplo, quando você não fala não para o prato de comida, você pode trazer até sua morte, não pode? Então, você pode se expor a uma droga e você não diz não para a droga, você não diz não para a bebida, você está indo em busca, com certeza, de um fim trágico, de um fim breve, né? Então, é muito importante que você saiba que dizer não para si mesmo e dizer não para as inconveniências de quem está te invadindo te protege e vai te fazer mais feliz. Você pode ficar infeliz hoje, mas daqui a pouco você vai encontrar uma situação melhor para você. É preciso arriscar. É preciso arriscar, né? E aqui tem a Luciana de Uberlândia. Existe uma hora certa para a gente dizer não? Ou seja, eu sei, o momento certo para dizer não para aquela pessoa é quando eu decido, olha, eu não quero fazer isso. É a hora certa? Existe sim.
E essa hora, muitas vezes, não pode passar, porque se você não falar naquele momento, eu conheço gente que fala assim, nossa, se eu não tivesse casado, se eu tivesse tido coragem de romper, quando eu percebi que a pessoa não era bacana, mas aí já estavam os convites distribuídos, a festa já estava montada, a passagem de lua de mel comprada, não tinha mais como voltar atrás. Se eu tivesse feito aquilo, eu teria sido mais feliz. Então, você vê que o sujeito perdeu a chance de ser feliz lá atrás, mas ele pode reconstruir isso, ele pode repensar com essa pessoa, escuta, erramos, vamos consertar, vamos ver quantos nãos nós precisamos dizer para consertar isso, não é só separar, porque separar também nem sempre é solução, mas vamos ver o que nós temos nos impedido de ser feliz e vamos refazer, vamos reconversar e recomeçar. Olha, estamos aí às portas de 2009, fica o conselho para recomeçar e para dizer não e para sermos mais felizes. Com certeza. Eu quero agradecer a Marcionila Rodrigues, psicóloga, que nos ajudou aqui hoje a entender e a dizer não na hora certa. Marcionila, obrigada e um feliz 2009 para você. Para você também. Que a gente esteja junto no ano que vem. Amém. Daqui a pouco, sonhos. Como fazer com que eles deem certo?